Olá! Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre a regência verbal e a regência nominal. Para início de conversa, vamos rever, alguns conceitos relacionados à regência verbal. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, objetos diretos, objetos indiretos ou os caracterizam, casos dos adjuntos adverbiais. O estudo da regência verbal permite-nos ampliar nossa capacidade expressiva, pois oferece oportunidades de conhecermos as diversas significações que um verbo pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição. Para exemplificar a nossa fala anterior, tomaremos como exemplo o verbo agradar. Na primeira frase, a mãe agrada o filho. O verbo agradar significa acariciar. Na segunda frase, a mãe agrada ao filho. O verbo agradar significa causar agrado ou prazer, satisfazer. No primeiro caso, agradar é um verbo transitivo direto, pois ele tem um complemento e esse complemento não tem preposição ou não vem acompanhado dela. No segundo caso, agradar é um verbo transitivo indireto, pois ele tem um complemento e esse está acompanhado da preposição ao. Para dar continuidade aos nossos estudos acerca da regência verbal, temos que relembrar os conceitos relacionados à transitividade dos verbos. Lembrando que, para saber se um verbo é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, você deve observar o emprego dele em uma oração. O verbo intransitivo é aquele que não possui ou não tem complemento. Por exemplo, eu dormi. Não há nada após o verbo. Ele não tem complemento. Lembre-se, nem sempre o complemento de um verbo virá após ele. Às vezes, o complemento pode vir antes do verbo. Já os verbos transitivos possuem ou têm um complemento. Os verbos transitivos diretos têm complementos, mas não são acompanhados por uma preposição. Observe o exemplo. Pedro esqueceu a carteira. Pedro esqueceu o quê? A carteira. Note que a carteira completa o verbo esquecer, e essa não está acompanhada de uma preposição. Os verbos transitivos indiretos têm complementos, e esses são acompanhados por uma preposição. Observe o exemplo. Pedro esqueceu-se da carteira. Pedro esqueceu-se do quê? Da carteira. A carteira complementa o verbo esquecer. Note que ela está acompanhada da preposição da. Os verbos transitivos direto e indireto têm complementos, sendo que um complemento é acompanhado por uma preposição e o outro não. Veja o exemplo abaixo. Pedro devolveu o livro ao professor. Pedro devolveu o quê? O livro. A quem? Ao professor. O primeiro complemento é o livro. Note que ele não está acompanhado de uma preposição. Ele está acompanhado do artigo o. Já o segundo complemento, professor, está acompanhado da preposição ao, pois quem devolve, devolve uma coisa a alguém. Agora, vamos observar a regência de alguns verbos. No material de apoio, há uma apostila com as possibilidades de regência de alguns verbos. Vamos começar com o verbo assistir. Ele pode ser transitivo indireto e transitivo direto. Ele será transitivo indireto quando significar ver, presenciar, caber ou pertencer. Aí, ele exigirá o complemento da preposição a. Observe o primeiro exemplo.
Assistir a um filme. Assistir a o quê? A um filme, pois quem assiste, assiste a alguma coisa. Note que o complemento um filme está acompanhado da preposição a. No segundo exemplo, ele assiste ao jogo. Novamente, quem assiste, assiste a alguma coisa. Ele assistiu ao quê? Ao jogo. O complemento jogo está acompanhado da preposição ao. O verbo assistir também será transitivo indireto quando significar morar, exigindo assim a preposição em. Observe o exemplo. O Papa assiste no Vaticano. O Papa assiste onde? No Vaticano. Note que o complemento Vaticano está acompanhado da contração no, que é a junção da preposição em mais o artigo o. Vamos a outro exemplo. Na frase eu assisto no Rio de Janeiro, eu assisto onde? No Rio de Janeiro. Veja que o complemento Rio de Janeiro também está acompanhado da contração no. O verbo assistir será transitivo direto quando significar socorrer, ajudar, cuidar, dar assistência. Logo, ele exige um complemento sem preposição. Veja o exemplo. O médico assiste o ferido. O médico assiste quem? O ferido. O complemento ferido não está acompanhado da preposição. Notemos uma observação. Na frase abaixo, o médico assiste ao ferido, o verbo assistir pode estar acompanhado da preposição a, no presente caso, da contração ao. Aí ele terá o sentido de ver, presenciar. O verbo informar pode ser transitivo direto e indireto, no sentido de comunicar, avisar, dar informação, admitindo, assim, duas construções. A primeira, ele será completado por um objeto direto de pessoa e indireto de coisa, exigindo as preposições de ou sobre. Observe a frase: informou todos do ocorrido. Informou quem? Todos. De quê? Do ocorrido. Todos funciona como objeto direto, porque não tem preposição. E ocorrido funciona como objeto indireto, porque ele tem a companhia da contração do, que é a junção da preposição de mais o artigo o. A segunda possibilidade de construção, o verbo informar será completado por um objeto indireto de pessoa e por um objeto direto de coisa. Veja a frase: informou a todos o ocorrido. Informou a quem? A todos. O que? O ocorrido. Todos funciona como objeto indireto, porque está acompanhado da preposição a. E o ocorrido funciona como objeto direto, pois ele não está acompanhado de uma preposição. Agora, vamos analisar a regência dos verbos lembrar e esquecer. Vejamos o primeiro caso. Quem lembra, lembra algo. Quem esquece, esquece algo. Ele lembrou o número da conta. Ele lembrou o quê? O número da conta. Ele esqueceu o livro. Ele esqueceu o quê? O livro. Note que em ambos os casos, o complemento ao verbo não está acompanhado de preposição. No segundo caso, quem se lembra de algo. Quem se esquece de algo. Ele se lembrou do número da conta. Ele se lembrou do quê? Do número da conta. Ele se esqueceu do livro. Ele se esqueceu do quê? Do livro.
Note que em ambos os casos os verbos estão acompanhados do pronome se e o complemento aos verbos está acompanhado da preposição da. No primeiro caso, os verbos são transitivos diretos, ou seja, exigem complementos sem preposição. No segundo caso, os verbos são pronominais, se, me, etc. E exigem complemento com a preposição de. São, portanto, transitivos indiretos. Veja agora a regência do verbo namorar. Ele é um verbo transitivo direto, ou seja, não admite preposição. No exemplo, Maria namora João. Note que o complemento ao verbo namorar não tem preposição. No dia a dia, muitas pessoas utilizam a seguinte construção: Maria namora com João. Essa construção está errada. O verbo namorar é transitivo direto. Logo, não exige que o seu complemento venha acompanhado de uma preposição. Essa frase dá a ideia de que Maria namora uma pessoa e João está acompanhando o namoro, o famoso segurando vela. Para encerrar a parte da regência verbal, vamos analisar o verbo preferir. Este verbo é transitivo direto e indireto, ou seja, possui um objeto direto, complemento sem preposição, e um objeto indireto, complemento com preposição. Veja o exemplo. Prefiro cinema a teatro. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Observe outro exemplo. Prefiro passear a ver televisão. Um dos complementos do verbo tem de ser acompanhado da preposição a. Lembrem-se de que o verbo preferir não é completado pela preposição de. Passemos agora para a discussão sobre a regência nominal. Regência nominal é o nome da relação entre um substantivo, adjetivo ou advérbio transitivo e seu respectivo complemento nominal. Essa relação é intermediada por uma preposição. No estudo da regência nominal, deve-se levar em conta que muitos nomes seguem exatamente o mesmo regime dos verbos correspondentes. Na apostila em anexo, há uma tabela com a regência de vários nomes. Utilize-a para responder aos exercícios propostos. Veja agora alguns exemplos de regência nominal. Primeiro exemplo. Às vezes é preferível ficar em casa a viajar. O nome preferível tem o complemento acompanhado da preposição a. No segundo exemplo, as visitas a prédios e casas antigas são acompanhadas por guias especializados. O nome visitas tem o complemento acompanhado da preposição a. Agora, responda ao questionário de regência e ao questionário de transitividade dos verbos.